Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de revisão para a prova de residência em cirurgia bucomaxilofacial da URGS, e o tema de hoje é sobre patologia. Então, eu selecionei as questões dos últimos anos com o tema de patologia. A gente vai resolver as questões juntos, revisar os conteúdos mais cobrados e vamos começar. Eu vou ocultar aqui o meu vídeo porque eu vi em umas aulas anteriores que ele atrapalhou o texto. Primeira questão da prova de 2022 da URGS, sobre o diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmativa, a citologia esfoliativa substitui a biópsia cirúrgica para diagnóstico de lesões malignas. Segunda, a punção aspirativa é a manobra que permite a sucção de líquido ou de ar contido no interior de lesões. Terceira, a biópsia incisional está indicada para lesões com suspeita de malignidade. Então, a gente vai revisar esses conceitos de métodos de investigação de patologias do complexo bucomaxilo. Então, quando a gente vai examinar um paciente que tem alguma patologia, alguma alteração, a gente precisa sempre estar atento às alterações clínicas que aquela lesão nos diz. Por exemplo, se é uma lesão nodular, se é uma úlcera, se é uma lesão bolhosa, uma vesícula. Mas, na maioria das vezes, só o exame clínico não vai nos dar o diagnóstico daquela patologia. E daí a gente precisa lançar mão de alguns métodos de investigação que nos ajudam no diagnóstico. E quais são esses métodos? O primeiro seria a citologia esfoliativa, que envolve o uso de uma escova rígida, essa aqui da imagem. A gente passa a cerda sobre a lesão, ela destaca as células epiteliais, a gente coloca essa amostra coletada sobre uma lâmina de vidro e o patologista faz a análise das células coletadas. O segundo método de investigação seria a aspiração. Então, quando a gente tem uma lesão tumoral, um aumento de volume, e a gente tem a imagem radiográfica, vê uma área radiolúcida, a gente não sabe o que que tem dentro dessa lesão. Pode ser um líquido citrino, pus, sangue, pode ser uma cavidade vazia que seja preenchida por ar. Então, a gente faz a aspiração com uma seringa acoplada a uma agulha e vê qual que é o conteúdo no interior dessa lesão. E o terceiro método seria a biópsia cirúrgica. A biópsia consiste na remoção de uma parte desse tecido patológico, no caso da biópsia incisional, ou de todo o tecido patológico, no caso da biópsia incisional, e esse tecido é enviado para análise histopatológica. Falando um pouquinho mais sobre cada um desses métodos, a citologia esfoliativa é considerada um exame não invasivo, porque não envolve incisão ou uso de bisturi, mas ela não pode ser considerada como um método substituto à biópsia cirúrgica. Porque ela, apesar de coletar células das três camadas epiteliais, a gente perde muita informação de como que essas células estão dispostas e organizadas no tecido. Então, a gente não consegue, por exemplo, estadiar uma lesão maligna. A indicação desse exame é para lesões suspeitas de malignidade, mas ela deve ser usada apenas para triagem ou como coadjuvante no acompanhamento desses pacientes. Então, se o laudo da citologia esfoliativa vier positivo, com evidências de alterações malignas naquela amostra que a gente coletou, o paciente tem que ser submetido a uma biópsia cirúrgica para a gente confirmar esse diagnóstico e para fazer o estadiamento da lesão, porque só a partir desse estadiamento é que vai ser estabelecido o tratamento mais adequado. Em relação à técnica cirúrgica, como que a gente faz esse método de exame? Não é necessária anestesia local ou tópica, mas o paciente pode relatar uma sensibilidade na região no período pós-operatório. E a gente pega essa escova, tem cerdas mais duras, pode ser de arame, faz a fricção dessa escova sobre a lesão patológica. E o objetivo, como a gente falou antes, é coletar células das três camadas epiteliais, mucosa, submucosa e basal. Essa escova, então, que contém células dessa lesão, é colocada sobre uma lâmina de vidro e, em seguida, é coberta por uma solução fixadora e o patologista vai avaliar, vai analisar essa lâmina com o material coletado. Falando agora do método de aspiração, como eu falei antes, quando a gente tem uma lesão com uma área radiolúcida na imagem, a gente não sabe se aquela área é preenchida por algum conteúdo. Então, via de regra, a gente faz a aspiração de todas as lesões antes de fazer o acesso cirúrgico, a incisão nessas lesões. Aqui, indicação, então, a aspiração é indicada para lesões em tecidos duros e moles, e o objetivo é orientar sobre a natureza daquela patologia. O que significa isso? O conteúdo que a gente aspira pode ser sangue, pus, líquido citrino, pode ser ar, né, uma cavidade vazia, e cada um desses conteúdos vai indicar um tipo de lesão, o que vai nos ajudar no diagnóstico. Em relação à técnica, a gente deve utilizar uma seringa de 5 a 10 a 20 ml, depende do tamanho da lesão,
acoplada a uma agulha. A agulha pode ser de calibre maior quando a lesão for intraóssea e uma agulha mais fina para a lesão em tecidos moles. Falando sobre a biópsia cirúrgica, ela pode ser excisional ou incisional. A excisional consiste na remoção total da lesão. Ela é indicada para lesões bem delimitadas, com até 2 centímetros de diâmetro, então não é indicada para lesões muito grandes. Em relação à técnica cirúrgica, a gente faz a remoção total da lesão com uma margem de tecido normal, tecido sadio, de 2 a 3 milímetros e envia essa peça para o exame histopatológico. A biópsia excisional, como ela remove toda a lesão, ela já consiste no tratamento definitivo dessa lesão. Já a biópsia incisional é indicada para lesões maiores ou mais profundas com acesso difícil ou com suspeita de malignidade. Por que isso? Porque esse tipo de lesão vai precisar de um tratamento mais agressivo. Então, a gente precisa do diagnóstico antes de estabelecer esse tratamento. No caso de lesões malignas, nós, como os cirurgiões dentistas, cirurgiões bucomaxilo, a gente faz o diagnóstico e encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, não é recomendado que a gente remova toda a lesão com suspeita de malignidade que a gente consegue enxergar ali. Quanto à técnica, é removido um pedaço representativo da lesão, sempre recomendado que seja removida uma porção de tecido normal e de tecido patológico, sem incluir áreas de necrose, porque elas não são muito úteis no exame microscópico. E esse tecido removido é enviado para análise histopatológica. Uma outra possibilidade em relação à biópsia é a biópsia por congelação. Nesse caso, o material coletado é analisado pelo patologista ainda durante o momento transcirúrgico, ou seja, o cirurgião remove a amostra, ela é congelada, e o patologista fornece informações microscópicas enquanto a equipe ainda está no campo cirúrgico. Ela é indicada para determinar a natureza da lesão, se é benigna, maligna ou inflamatória. Também serve para definir a margem cirúrgica da região operada, se for necessário outra amostra, a equipe já faz a coleta na hora, porém podem ser perdidos detalhes e por isso não dispensa o exame histopatológico. Voltando para a nossa questão lá do começo, sobre o diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial, considere as afirmações abaixo. A citologia esfoliativa substitui a biópsia cirúrgica para diagnóstico de lesões malignas. Não, alternativa incorreta. Como a gente já falou, a citologia esfoliativa não substitui a biópsia, ela é um método coadjuvante. Segunda afirmativa, a punção aspirativa é a manobra que permite a sucção de líquido ou de ar contido no interior de lesões. Sim, exatamente o que a gente falou. Via de regra, a gente faz para qualquer lesão nodular ali, tenta aspirar algum conteúdo. Aqui a gente já pode eliminar a letra A, a letra C e a letra I. Terceira afirmativa, a biópsia excisional está indicada para lesões com suspeita de malignidade. Não, a biópsia incisional é indicada para lesões com suspeita de malignidade, porque o tratamento das lesões malignas é mais radical e é feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Então, o intuito da biópsia nesses casos é ter o diagnóstico para depois fazer o encaminhamento. Então, alternativa afirmativa incorreta, aqui é a incisional. Letra B é a letra correta. Próxima questão da prova de 2019 da URGS. Assinale V ou F as afirmações abaixo sobre o diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial. A citologia esfoliativa dispensa a biópsia cirúrgica para diagnóstico de lesões com suspeita de malignidade. É exatamente igual à questão anterior que a gente acabou de fazer. Então, por isso que eu sempre falo a importância de fazer as provas antigas, porque as questões, as afirmativas se repetem muito. Mas vamos continuar lendo as próximas e depois a gente resolve todas juntas. A biópsia incisional está indicada para diagnósticos de lesões tumorais de grandes dimensões. A trefina pode ser utilizada nas patologias ósseas maxilares para obtenção de amostra tecidual para o exame histopatológico. E última afirmativa, a biópsia incisional por congelação realizada no transcirúrgico dispensa o exame histopatológico da peça operatória. Então, a gente já viu quase todos esses tópicos na questão anterior, né, na nossa revisão, só a afirmativa que fala da trefina, que é um conceito novo que a gente não viu ainda. Então, aqui nesse slide, eu trouxe o que que é essa trefina, é essa broca aqui em formato cilíndrico. A gente acopla essa broca na peça de mão e serve para coletar uma amostra de tecido duro, igual aqui nessa imagem que eu peguei de um artigo. Então, a gente obtém uma amostra de tecido duro no formato cilíndrico da trefina. Voltando à questão, então, assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre o diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial. A citologia esfoliativa dispensa a biópsia cirúrgica para diagnóstico de lesões com suspeita de malignidade.
Não, falso. Como a gente já viu, a citologia coletiva é um método coadjuvante. Ela não vai dispensar a biópsia. Depois do laudo, do resultado da citologia, é necessário fazer uma biópsia cirúrgica. Segunda afirmativa, a biópsia incisional está indicada para o diagnóstico de lesões tumorais de grandes dimensões. Sim, verdadeiro. Quando a lesão tem grandes dimensões, a gente precisa ter o diagnóstico antes de instituir um tratamento definitivo. Isso porque tem lesões que elas podem ser muito parecidas clinicamente, radiograficamente, e elas vão ter um tratamento diferente. Por exemplo, um cisto de dentígeno de grandes proporções pode ser muito parecido com um ameloblastoma. E, via de regra, em geral, a gente precisa ser mais invasivo no tratamento do ameloblastoma do que no do cisto dentígeno. Por isso que a gente precisa do diagnóstico histopatológico antes de instituir o tratamento. Então, a alternativa é verdadeira. Vamos ver o que a gente já consegue eliminar aqui. Letra B a gente já elimina. Letra D e letra E. Próxima afirmativa, a trefina pode ser utilizada nas patologias ósseas maxilares para obtenção de amostra tecidual para o exame histopatológico. Sim, como a gente acabou de ver, a trefina, aquela broca cilíndrica, a gente pode usar para obter uma amostra ali do tecido duro. A gente não consegue eliminar mais nenhuma alternativa. Próxima afirmativa, a biópsia incisional por congelação realizada no transcirúrgico dispensa o exame histopatológico da peça operatória. Falso, como a gente falou anteriormente. Na biópsia por congelação, a gente pode perder alguns detalhes da amostra, então é necessário enviar para o exame histopatológico da peça. Alternativa falsa. Então, letra correta, letra A. Próxima questão da prova de 2022 é uma questão de associar colunas. Em cima a gente tem alguns cistos odontogênicos e embaixo algumas características de cada um deles. A gente precisa associar a coluna de cima com a coluna de baixo. Então a gente vai fazer uma breve revisão de cistos e depois a gente volta para resolver juntos essa questão. Então, um cisto, por definição histológica, é uma cavidade patológica revestida por epitélio. Os cistos da região oral e maxilofacial, eles podem ser divididos em duas categorias, que são os cistos não odontogênicos e os cistos odontogênicos. Os cistos não odontogênicos têm origem no epitélio não odontogênico, possivelmente o epitélio das linhas de fusão dos processos embrionários. Já os cistos odontogênicos, eles se originam a partir do epitélio odontogênico, e eles ainda são subdivididos em inflamatórios, quando eles são resultados de uma inflamação local, e cistos de desenvolvimento, que não têm uma origem inflamatória. Na prova da URGS, os cistos odontogênicos são muito mais cobrados do que os não odontogênicos. Eu sublinhei aqui nessas colunas quais que foram os cistos já cobrados nas provas objetivas, então a gente vai falar um pouquinho, se aprofundar em cada um deles. O primeiro é o cisto nasopalatino, ele é um cisto não odontogênico, é o mais comum da cavidade oral. Ele se origina a partir dos remanescentes do ducto nasopalatino, como o próprio nome diz, que fica ali na região do forame incisivo. É exatamente aquilo que a gente vê nessa imagem da radiografia, entre os incisivos centrais superiores. Clinicamente, a gente vai ver uma tumefação na região anterior do palato, o paciente pode relatar dor ou o cisto pode ser assintomático. Radiograficamente, é uma lesão radiolúcida circunscrita entre os ápices dos incisivos centrais superiores, bem na região do forame incisivo. Essa área radiolúcida, ela pode ter uma forma mais redonda, oval, formato de pera, tem alguns também que tem formato de coração, depende muito do tamanho do cisto. E o tratamento para esse cisto é a enucleação cirúrgica. Raramente ele tem recidiva porque ele é uma patologia bem encapsulada, então a gente normalmente consegue remover inteiro sem problemas. Entrando agora nos cistos odontogênicos inflamatórios, a gente tem o cisto radicular, também chamado de cisto periapical, que é um conhecido de qualquer cirurgião dentista, né, porque é algo bem prevalente. O cisto radicular, ele está associado ao ápice de um dente não vital, que nem a gente vê aqui nessa radiografia da imagem. A gente observa também que essa patologia fez uma reabsorção aqui da raiz do dente. Geralmente ele é assintomático, porque é um processo inflamatório crônico, mas pode haver uma agudização desse processo e o paciente pode apresentar sintomas. Para o tratamento desse cisto, é indicada que seja feita a extração do dente com curetagem do local,
ou, se o dente for passível de reabilitação, que seja feito o tratamento endodôntico não cirúrgico, ou seja, um tratamento de canal tradicional com acesso ali pela câmara pulpar. O cisto residual também é um cisto odontogênico inflamatório. A gente observa uma lesão radiolúcida no alvéolo dentário em um sítio, um local que foi feita uma extração previamente. Então, quando a gente remove um dente que tem um cisto radicular associado e esse tecido inflamatório periapical não é curetado no momento da extração, pode surgir um cisto inflamatório chamado cisto periapical residual. Com o tempo, a maioria deles vai reduzindo de tamanho e a resolução espontânea pode acontecer pela falta do estímulo inflamatório ali, que era o dente que foi extraído. Caso essa lesão não regrida, deve ser feito ali um acesso e a excisão cirúrgica desse cisto. Agora, entrando nos cistos odontogênicos de desenvolvimento, a gente tem o cisto dentígero, que é o cisto odontogênico mais comum. Ele corresponde a quase 20% dos cistos dos ossos gnáticos da maxila da mandíbula. Ele envolve a coroa de um dente retido e está aderido a esse dente pela junção amelo-sementária, que é exatamente o que a gente vê aqui nessa radiografia. Ele pode estar associado a qualquer dente retido, mas o mais frequente são os terceiros molares inferiores, os sisos. O tratamento desse cisto é a enucleação, com ou sem exodontia. Se a gente julga que o dente é passível de erupcionar, né, e ter função ali na cavidade oral, o dente pode ser mantido e é removida só uma parte dessa parede do cisto. Em cistos dentígeros que forem muito grandes, a gente pode considerar fazer uma marsupialização. Falando agora do cisto de erupção, ele é a contraparte de tecido mole do cisto dentígero, ou seja, o cisto dentígero de tecido mole. Clinicamente, a gente vê um aumento de volume na mucosa gengival, que pode ser translúcido ou azulado, arroxado, que nem aqui nessa imagem. Ele é mais comum em incisivos centrais inferiores descidos, primeiros molares permanentes e incisivos superiores descidos. Então, pela lógica, ele é mais comum em crianças com menos de 10 anos de idade. E o tratamento muitas vezes não é necessário, porque ele pode se romper de forma espontânea, já que ele é bem superficial. Mas se isso não acontecer, a gente pode fazer uma incisão simples aqui no teto desse cisto, como se fosse uma ulotomia. Falando agora do ceratocisto odontogênico, é um cisto bem famoso, pergunta certa nas provas de residência, então bem importante a gente gravar essas informações sobre ele. Ele já teve algumas mudanças de nomenclatura, porque ele tem um comportamento um pouco diferente dos outros cistos, ele é um pouquinho mais agressivo, tem mais recidiva. Ele já foi chamado de tumor odontogênico ceratocisto, mas pela classificação atual da OMS, que é a de 2022, ele atualmente é considerado um cisto. Ele tem grande potencial de crescimento comparado à maioria dos cistos odontogênicos, só que a diferença é que o crescimento dele se dá mais no sentido antero-posterior. Então, normalmente a gente não observa uma expansão de corticais. A mandíbula é mais acometida do que a maxila, como a gente vê nessa imagem aqui do lado, principalmente a região posterior. Ele tem um alto índice de recidiva, isso é atribuído pela cápsula desse cisto, que é fina e friável, então, no momento que a gente vai fazer a enucleação, é muito fácil que essa cápsula se rompa. Por isso, muitas vezes a gente tem que utilizar terapias adjuvantes no tratamento desse cisto. O que que são essas terapias? Ali no Clínicas a gente usa bastante solução de carnoy ou nitrogênio líquido, mas também pode serem utilizadas brocas para fazer uma osteotomia periférica da cavidade ali do cisto, depois que for removida a lesão, e isso tem a tendência de reduzir a recidiva. Outra informação muito importante que a gente não pode esquecer é que ele tem uma associação com a síndrome do carcinoma nevoide basocelular, também chamada de síndrome de Gordon-Goltz. Isso, inclusive, já foi questão da parte dissertativa da prova da URCS. A gente vai falar um pouquinho mais dessa síndrome daqui a pouco. Mas, por enquanto, guarde a informação de que o ceratocisto é muito comum em pacientes Gordon-Goltz. O tratamento é a enucleação com curetagem e podem ser utilizadas as terapias adjuvantes que eu mencionei antes para reduzir o risco de recidiva. Em lesões que forem muito grandes, o tratamento também pode ser feito em duas etapas. O que que seria isso? No primeiro momento, é feito a instalação de um dispositivo de descompressão. O paciente fica ali com o dispositivo, fica irrigando a cavidade como se fosse uma marsupialização. E em um segundo momento, é feita a enucleação com curetagem dessa patologia. Continuando com cistos odontogênicos de desenvolvimento, agora já falando do cisto odontogênico calcificante, ele também é chamado de cisto de Gorlin. O epitélio desse cisto é formado, apresenta células fantasmas, que podem sofrer calcificação. É daí que vem o nome dele, calcificante. A frequência é quase igual na maxila e na mandíbula,
sendo que a maioria dos casos acontece na região anterior. Na radiografia, a gente vai ver uma lesão radiolúcida com áreas radiopacas, que são essas calcificações que as células fantasmas sofrem. E o tratamento é a enucleação, e ele apresenta poucas recidivas, responde bem a esse tratamento. Falando agora do cisto odontogênico glandular, segundo o Neville, ele é um tipo raro de cisto odontogênico, mas curiosamente, esse ano no Clínicas a gente já teve 2 casos de cisto odontogênico glandular. Ele tem origem odontogênica com características glandulares, daí que vem o nome dele, glandular. Isso é algo para vocês sempre ficarem atentos fazendo as provas, porque o nome da patologia pode nos dar dicas de como que essas lesões se apresentam. Por exemplo, o cisto odontogênico glandular com características glandulares, o cisto odontogênico calcificante, que tem áreas de calcificação na radiografia. Então, isso às vezes a gente consegue resolver uma questão com esses detalhes. Cerca de 75% dos casos do cisto odontogênico glandular acontecem na mandíbula, sendo que acontece mais na região anterior, com muitas lesões atravessando a linha média, que é o que a gente vê aqui nessa radiografia abaixo, uma lesão bem extensa na mandíbula, na região anterior, atravessando a linha média. O histopatológico desse cisto é parecido com o carcinoma mucoepidermoide de baixo grau, que é a neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares. E o tratamento, assim como a maioria dos cistos, é enucleação com curetagem, mas ele tem uma tendência bem significativa de recidiva. Então, agora que a gente fez a nossa revisão dos cistos, a gente volta para a nossa questão. Eu vou ler o enunciado. No bloco superior abaixo estão relacionados cistos bucomaxilofaciais. No inferior, informações sobre esses cistos. Associe o bloco inferior ao superior. Então, a gente tem o cisto residual, o radicular, o cisto dentígeno e o cisto de erupção, todos cistos odontogênicos. Primeira afirmativa, cisto odontogênico inflamatório que permanece mesmo após a remoção do dente. Essa é bem fácil, né? O próprio nome residual já sugere isso. Então, número 1. Aqui a gente já pode eliminar a letra B, letra D e letra E. Segunda afirmativa, lesão radiolúcida unilocular na região periapical do dente ou na superfície lateral da raiz associada a um canal lateral do dente com necrose pulpar. Pode provocar o afastamento das raízes do dente. Aqui é o cisto radicular, também chamado de cisto periapical, sempre associado a um dente sem vitalidade pulpar. Número 2. Aqui a gente já resolve a questão, né? Letra A, mas vamos continuar para ver se bate tudo certinho. Cisto de patogenia desconhecida, que é clinicamente observado, sobretudo na primeira década de vida, manifestando-se como uma tumefação mole flutuante na mucosa alveolar, com coloração azulada ou normal. Como a gente já viu, é o cisto de erupção, o único cisto de tecido mole, né, que tem aqui nas opções. Número 4. E a última afirmativa, coroa de um dente retido que se conecta ao dente pela junção amelo-cementária. A patogênese desse cisto é incerta, mas aparentemente se desenvolve pelo acúmulo de fluido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente. Então, cisto associado a dente retido pela junção amelo-cementária, a gente sempre tem que pensar no cisto dentígeno. Aqui o número 3. Letra A é a letra correta. Próxima questão da URGS de 2024, também de associar colunas sobre os cistos odontogênicos. No bloco superior abaixo estão listados cistos do complexo bucomaxilofacial. No inferior, observações sobre esses cistos. Associe o bloco inferior ao superior. Então, a gente tem o cisto odontogênico glandular, o calcificante, o ceratocisto e o cisto dentígeno. Primeira afirmativa, é extremamente raro, localizado em sua maioria na mandíbula e normalmente é assintomático. Pode ser unilocular, mas mais frequentemente se apresenta multilocular. Observa-se recorrência dessa lesão com certa frequência. Então, depois da revisão, a gente acaba sabendo qual cisto é, mas eu confesso que eu achei essa alternativa um pouco mal formulada, porque essas características são bem inespecíficas, né? Podem ser de várias lesões. Então, na hora da prova, é bem possível que a gente não lembre exatamente essas informações. Então, eu sugiro que a gente resolva as próximas alternativas e depois a gente volta para essa. Segunda afirmativa, compreende cerca de 20% de todos os cistos dos maxilares, envolve a coroa de um dente incluso e está unido ao dente pela junção do esmalte-cemento. De novo, o cisto dentígeno, o cisto mais comum dos maxilares, inclusive essa afirmativa é bem parecida com a da questão anterior.
Então, aqui é o número 4. Aqui a gente já pode eliminar a letra B, letra D e E. Próxima afirmativa é uma lesão incomum e com características clínicas, radiográficas e histopatológicas variáveis, também conhecida como cisto de Gorlin. Acomete tanto mandíbula como maxila e não existe predileção por sexo ou raça, surgindo na maioria dos casos na quarta década de vida. Cisto de Gorlin é o cisto odontogênico calcificante, que a gente viu anteriormente, então aqui é o número 2. E aqui a gente já resolve a questão. Mesmo tendo pulado a primeira afirmativa, né, que era mais difícil. Mas vamos ver aqui a última afirmativa, o que que ela fala. É um cisto odontogênico, anteriormente classificado como tumor odontogênico, que se origina dos remanescentes epiteliais da lâmina dentária, possui uma cápsula fina, friável e recidiva com uma certa frequência, sendo indicado o tratamento do leito associado à enucleação. A última afirmativa é o ceratocisto odontogênico, né? Ele já teve mudanças de nomenclatura, ele tem uma recidiva mais alta. E esse tratamento do leito, que a questão se refere, são aquelas terapias adjuvantes que a gente comentou antes, como o uso de carnói ou nitrogênio líquido. Então, aqui é a letra 3. E a primeira afirmativa era o cisto odontogênico glandular. Próxima questão de 2023. Lesão odontogênica mais comum em adultos de meia idade, com predileção pela região anterior da mandíbula e com muitas lesões que atravessam a linha média. Lesão com crescimento lento e indolor. Lesão radiolúcida única ou multilocular, com bordas bem definidas, podendo variar de uma pequena lesão com menos de 1 centímetro até grandes lesões destrutivas na mandíbula ou maxila. Lesão considerada localmente agressiva e histologicamente semelhante ao carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. E ele nos dá as opções de ceratocisto, cisto odontogênico glandular, ameloblastoma, mixoma e lesão central de células gigantes. Então, essa questão caiu no ano que eu fiz a prova de residência e eu lembro que eu li o enunciado e não sabia qual que era a lesão. O que eu fiz então foi eliminando as alternativas com as informações que a questão nos dá. Primeiro, o enunciado nos diz que é uma lesão odontogênica. Dessas alternativas, a única que não é uma lesão odontogênica é a lesão central de células gigantes, porque ela não tem origem nos remanescentes celulares odontogênicos. Então, a gente pode eliminar a letra E. Depois, a lesão nos diz que é uma lesão, com predileção pela região anterior da maxila. Uma informação bem importante que é bom que a gente saiba é que o ceratocisto e o ameloblastoma, que são duas lesões muito cobradas em prova, são mais prevalentes na região posterior da mandíbula. Então, a gente pode eliminar essas duas também com tranquilidade. O mixoma também não é mais prevalente na região anterior, a prevalência dele é bem distribuída na mandíbula, mas eu lembro que na hora da prova, quando eu estava fazendo a prova, eu não lembrava desse fato, então eu acabei ficando entre essas duas. Aí, quando eu estava lá fazendo a prova, eu me atentei a essa informação que o enunciado nos dá, que é uma lesão histologicamente semelhante ao carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. Como a gente falou anteriormente, o carcinoma mucoepidermoide é a neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares e, como o próprio nome diz, ele apresenta histologicamente células epidermoides e células produtoras de muco, portanto, características glandulares. Então, olhando essas duas alternativas, se a gente fosse chutar, qual alternativa sugere uma lesão que histologicamente tenha características semelhantes ao carcinoma mucoepidermoide, ou seja, características glandulares? O cisto odontogênico glandular. Então, que nem a gente conversou antes, o nome da patologia nos diz características delas, e às vezes a gente pode chutar uma questão com esse raciocínio e acabar acertando, só por estar mais atento às informações que o enunciado nos trouxe. Então, resposta certa, letra B. Próxima questão da prova de 2018. Em relação ao tratamento cirúrgico de cistos do complexo bucomaxilofacial, considere as seguintes afirmações. 1. A enucleação promove a remoção parcial da lesão.
2. A marsupialização permite a avaliação histopatológica de toda a lesão. 3. A marsupialização pode preceder a realização da enucleação. Então, essa questão traz esses conceitos de tratamento cirúrgico dos cistos que a gente acabou de revisar. E agora a gente vai ver como que a gente pode tratar esses cistos para responder essa questão aqui. Então, depois a gente volta na questão. Então, basicamente, a gente pode tratar as lesões císticas através de enucleação, enucleação com curetagem, marsupialização ou enucleação após marsupialização. E a gente vai falar o que são e as indicações de cada uma dessas técnicas. Então, a enucleação consiste na remoção completa do cisto, que nem a gente vê nessa imagem aqui do lado. É o tratamento de primeira escolha para remoção dos cistos dos ossos gnáticos. As vantagens é que quando todo cisto é removido, a gente consegue fazer a análise histopatológica de toda a lesão. Outra vantagem é que o paciente não precisa ficar irrigando a cavidade, que nem ele precisa ficar na marsupialização, que a gente já vai ver em seguida. E como desvantagens, a gente cita as indicações para uso da técnica de marsupialização, que seriam proximidades a estruturas vitais, lesões muito grandes. Por exemplo, se um cisto é muito grande e próximo a estruturas importantes, o canal mandibular, por exemplo, a gente removendo toda a lesão, a gente tem o risco de causar parestesia no paciente, um risco aumentado. Outra questão, uma lesão muito grande em mandíbula, se a gente remover ela toda de uma vez, esse osso fica mais suscetível à fratura mandibular. Então, às vezes, é preferível a gente fazer uma marsupialização no primeiro momento. Já na marsupialização, a gente cria uma janela na parede do cisto e sutura a parede do cisto em continuidade com a mucosa oral. Como que a gente cria essa janela? Incisa a parede do cisto, tira um pedaço da lesão e esse pedaço é o que a gente vai mandar para o exame histopatológico. Esse processo de remover uma parte da lesão, o objetivo é diminuir a pressão dentro do cisto e faz com que o cisto diminua de tamanho com o tempo e faz também um preenchimento por osso ali da cavidade. Essa técnica é indicada quando o cisto estiver próximo de estruturas vitais, por exemplo, o canal mandibular, como a gente falou anteriormente, ou quando o acesso for difícil a todas as porções do cisto, como auxílio na erupção dentária, ou seja, se um dente retido, um canino, por exemplo, estiver associado a um cisto, a gente pode fazer a marsupialização para permitir a continuidade da erupção desse dente, e também cistos muito grandes, que a remoção total da lesão pode causar uma fratura, por exemplo, e também em pacientes debilitados. As vantagens da técnica são a facilidade na execução e o fato de poupar estruturas vitais, em comparação com se fosse feita uma enucleação imediata, que tem um maior risco às estruturas vitais. As desvantagens são a análise de só uma parte da lesão, que é aquela parte que a gente remove para criar uma janela. Como é removida só uma parte da lesão, o patologista pode acabar perdendo muita informação da lesão. E a outra desvantagem é que, para o sucesso da técnica, o paciente precisa fazer irrigações da cavidade regulares, isso às vezes até 3, 4 vezes no dia. E isso é bem complicado, porque às vezes o paciente não consegue acessar a cavidade com a seringa, ele precisa ser bem instruído nesse aspecto. Uma questão importante é que raramente é feita só a marsupialização como o único método de tratamento para os cistos. Na maioria dos casos, a enucleação é feita depois da marsupialização. A exceção seria, por exemplo, na questão do auxílio na erupção dentária. Por exemplo, se um dente que estava retido, associado a um cisto dentígero, erupcionou depois de ser feita a marsupialização. Aí, depois que o dente erupcionou, não tem mais um cisto associado para ser enucleado e a marsupialização foi o tratamento único para a patologia. Então, como a gente acabou de falar, na maioria dos casos de marsupialização, o cisto precisa ser enucleado depois. As indicações são as mesmas que a gente comentou para marsupialização, então lesões muito grandes, proximidade com estruturas vitais. Além disso, outras indicações seriam caso o paciente não esteja conseguindo higienizar a cavidade, a lesão precisa ser enucleada, senão a cavidade fica propensa a infecções, ou a necessidade de fazer a análise histopatológica de toda a lesão. As vantagens são as que a gente falou para a marsupialização e para a enucleação, já que é uma combinação das duas técnicas. E ainda uma outra vantagem é que depois de ser feita a marsupialização, a gente tem um espessamento da cápsula do cisto, o que deixa o processo, a técnica da enucleação muito mais fácil do que se ela fosse feita imediatamente. A desvantagem é o que a gente falou sobre a necessidade de o paciente higienizar a cavidade, né? Ele precisa estar bem orientado quanto a isso. Na enucleação com curetagem, então depois da gente remover a lesão, a gente usa uma cureta, uma broca para remover o osso na periferia ali da cavidade cística. O objetivo é remover os remanescentes celulares que possam ter dos cistos dentro da cavidade. A indicação para essa técnica
é principalmente para ceratocistos, que, como a gente viu, eles têm uma cápsula mais fina e friável e um maior risco de recidiva. E uma outra indicação seria para cistos que tiveram recidiva depois de ter sido feita uma enucleação. A vantagem da técnica é que ela reduz o risco de recidiva, mas a desvantagem é que ela tem um maior risco às estruturas adjacentes. Por exemplo, se estiver próximo de dentes, pode causar uma desvitalização daquele dente, uma necrose, ou danificar alguma estrutura nervosa, que nem a gente comentou antes. Voltando à questão, então, em relação ao tratamento cirúrgico de cistos do complexo bucomaxilofacial, considere as seguintes afirmações. A enucleação promove a remoção parcial da lesão. Errado. Como a gente acabou de ver, a enucleação faz a remoção total da lesão. Então, aqui a gente já elimina a letra A e a letra E. Segunda afirmativa, a marsupialização permite a avaliação histopatológica de toda a lesão. Não, errado. Na marsupialização, a gente remove uma pequena parte ali da lesão, uma parte da parede cística, e só essa parte que é submetida à avaliação histopatológica. Então, aqui a gente elimina a letra B e a letra D, a gente vai ficar com a alternativa correta. Terceira afirmativa, a marsupialização pode preceder a realização da enucleação. Certo. Em lesões muito grandes, com risco às estruturas adjacentes, inclusive, é recomendado que seja feita a marsupialização antes da enucleação. Então, a alternativa correta, letra C. Próxima questão da URGS de 2020, com relação aos cistos e tumores da região bucomaxilofacial e seu tratamento, considere as afirmações abaixo. A lesão odontológica que faz parte da síndrome do nervo vasocelular e da costela bífida é o sarcoma. Então, a gente já falou um pouquinho sobre essa síndrome quando a gente estava falando do ceratocisto odontogênico, mas vamos ver um pouquinho mais a síndrome e depois a gente volta para resolver a questão. Então, a síndrome do carcinoma basocelular, também chamada de síndrome Gorlin-Goltz, é uma condição autossômica dominante. Ela tem grande variabilidade na expressão clínica. O que significa isso? Que os pacientes acometidos pela síndrome podem apresentar características diferentes uns dos outros. Não tem um componente da síndrome que está presente em todos os pacientes. Existem, algumas características que são mais comuns que as outras. Por exemplo, aqui eu coloquei as características mais prevalentes, que são carcinomas basocelulares, ceratocistos odontogênicos, cistos epidermoides na pele, depressões palmoplantares, foice do cérebro calcificada, circunferência craniana aumentada, anomalias das costelas, principalmente costelas bífidas, e hipertelorismo ocular leve. Essas questões são as mais comuns nos pacientes com a síndrome. O diagnóstico vai ser feito através das manifestações que o paciente apresenta e tem alguns critérios para o diagnóstico que a gente já vai ver. E o tratamento precisa ser feito com uma equipe multiprofissional, que inclui o cirurgião bucomaxilofacial, por causa dos ceratocistos, um médico da área da genética, dermatologista, por causa dos carcinomas, entre outras especialidades. E o prognóstico do paciente vai depender principalmente das lesões da pele, que são lesões malignas, né, carcinomas, mas se tiver um tratamento adequado e um acompanhamento com o dermatologista, dificilmente leva o paciente ao óbito, mesmo sendo uma lesão maligna. Então, aqui estão os critérios diagnósticos que eu comentei antes. Para o paciente ser diagnosticado com a síndrome Gorlin-Goltz, ele precisa apresentar dois dos principais critérios, ou um principal critério e dois critérios menores, ou um critério principal e confirmação genética. E a gente vê aqui embaixo que o ceratocisto é um dos critérios principais da síndrome, então muitas vezes o dentista auxilia no diagnóstico precoce dessa síndrome. Voltando para a questão agora, com relação aos cistos e tumores da região bucomaxilofacial e seu tratamento, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmativa, a lesão odontológica que faz parte da síndrome do nervo vasocelular e da costela bífida é o sarcoma. Errado, a lesão que faz parte dessa síndrome é o ceratocisto. Então, aqui a gente já elimina a letra A, letra C e letra E. Segunda afirmativa, o princípio da marsupialização baseia-se na criação de uma janela na parede do cisto, diminuindo sua pressão interna. Certo. Quando a gente cria essa janela na parede do cisto, o objetivo é reduzir a pressão que tem dentro do cisto e com isso ele vai diminuindo de tamanho. Então, segunda afirmativa é certa. Terceira afirmativa, o cisto nasopalatino apresenta-se radiograficamente bem delimitado e de forma ovalada, principalmente no palato duro. Essa parte até aqui está certa. Na área do forame palatino maior. Essa
parte está errada, o que deixa essa afirmativa errada. É, na verdade, na área do forame incisivo, na região anterior do palato. O forame palatino maior fica na região do palato duro também, mas mais posterior na região dos molares. Então, letra certa, letra B, apenas a segunda afirmativa correta. Próxima questão de 2021. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do segmento abaixo na ordem que aparece. O tananã é um tumor odontogênico de origem tananã, tem crescimento tananã e cerca de 80 a 85% dessas lesões ocorrem na mandíbula. O aspecto radiográfico da lesão é frequentemente descrito como tananã. Essa lesão frequentemente é assintomática e lesões menores são detectadas somente durante o exame radiográfico. Aí ele nos dá as alternativas: fibroma ameloblástico e ameloblastoma e suas respectivas características. Essas lesões, como o próprio enunciado fala, são tumores odontogênicos, então a gente vai fazer a nossa revisão de tumores odontogênicos, depois a gente volta na questão para resolver. Os tumores odontogênicos, eles podem ser classificados de acordo com a origem deles. Então, a gente tem os tumores do epitélio odontogênico, quando as alterações neoplásicas dessa lesão estão presentes só no epitélio, sem participação do mesenquimal. Aqui, depois a gente tem os tumores odontogênicos mistos, que ocorrem quando a gente tem alterações no epitélio odontogênico e também em elementos do ectomesênquima. E o terceiro grupo são os tumores de ectomesênquima odontogênico, não tem alterações epiteliais. E aqui, em cada coluna, eu sublinhei as lesões, os tumores que já foram cobrados na prova da URGS, então a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada um deles. Então, o primeiro que a gente tem é o ameloblastoma, né? O mais famoso tumor odontogênico, pergunta certa nas provas de residência. Ele é o tumor odontogênico mais comum, excluindo o odontoma. Isso porque alguns autores não consideram o odontoma uma neoplasia verdadeira. Ele tem três apresentações clínico-radiográficas, que são o ameloblastoma sólido convencional ou multicístico, que compreende a maioria dos casos. Depois a gente tem o unicístico, que ele é menos invasivo do que o multicístico e por isso tem uma menor recidiva. E também temos o periférico, que acomete a mucosa gengival, mas ele é bem mais incomum do que os outros tipos intraossos. Radiograficamente, o ameloblastoma tem uma característica clássica, que é o aspecto de bolhas de sabão ou favos de mel, que nem a gente vê aqui nessa radiografia. O ameloblastoma unicístico, por outro lado, não coloquei aqui a foto, mas radiograficamente ele é muito parecido com cisto, porque ele é unilocular. Mais da metade dos casos de ameloblastoma são na região posterior da mandíbula, então bem prevalente aqui nessa região. Histologicamente, o ameloblastoma tem diferentes padrões, sendo que os padrões folicular e plexiforme são os mais comuns. E a recidiva dessa lesão é bem variável, vai depender do tratamento que for feito. Quando o tratamento for por etagem, a recidiva chega até 90%. Já quando é feita a ressecção desse tumor, a recidiva é bem mais baixa, em torno de 15%. Mas a gente vai falar melhor dos tratamentos para tumores depois separadamente. Ainda falando dos tumores do epitélio odontogênico, a gente tem o tumor odontogênico adenomatoide, também conhecido como TOA. Ele tem duas variantes, que é a folicular, que a gente vê aqui nessa imagem abaixo. Esse tipo envolve a coroa de um dente não impressionado e por isso ele pode ser confundido com cisto dentígero. A outra variante é a extrafolicular, que fica localizado entre as raízes de dentes erupcionados, é o que a gente vê aqui na radiografia nessa aqui. Ele acomete mais pacientes jovens, é mais comum na maxila e em mulheres. Mais da metade dos casos acontece na região anterior da maxila. Então, aqui a gente vê nessa imagem. Histologicamente, ele apresenta estruturas que lembram túbulos, mas ele não tem elementos glandulares. Isso pode confundir um pouco, porque o nome dele, adenomatoide, esse radical adeno, remete à glândula. Então, a gente pode se confundir um pouco, mas apesar do nome, ele não tem elementos glandulares. E como ele é bem encapsulado, aqui a gente vê nessa imagem, ele pode ser facilmente enucleado e a recidiva é rara. Passando agora para outra classificação dos tumores odontogênicos, que são os tumores mistos, com componente epitelial e ectomesenquimal. O fibroma ameloblástico é considerado um tumor misto verdadeiro, porque ele tem o tecido epitelial e o mesenquimal alterados. Acontece mais em pacientes mais jovens e na região posterior da mandíbula. Ele está normalmente associado a um dente não erupcionado, que nem a gente vê aqui nessa radiografia.
e a recidiva dele pode chegar até 40%. Então, não é incomum que tenha uma recidiva depois do tratamento desse tumor. Falando agora do fibrodontoma ameloblástico, ele tem as características gerais de um fibroma ameloblástico, é o que a gente acabou de falar, mas ele também tem esmalte dentina. Aqui nessa imagem a gente vê essas calcificações aqui, que tem a mesma radiopacidade do dente. Ele é mais comum em crianças, com uma idade média de 10 anos, e é raro em adultos. Ele é mais comum na região posterior dos ossos gnáticos, e a maioria dos casos acontece na mandíbula. É uma lesão circunscrita, então a recidiva é baixa. Falando do odontoma, ele é o tumor odontogênico mais comum. Tem duas variantes, o odontoma composto, que é esse da radiografia aqui de cima, em que a gente vê estruturas parecidas com dentes, e a outra variante é o odontoma complexo, em que a gente vê uma massa sem forma de esmalte dente, que essa aqui é essa radiografia de baixo. Ele é mais comum em pacientes jovens, de até 20 anos de idade. Em relação à localização, eles são mais frequentes na maxila, sendo que o odontoma composto aparece mais na região anterior e o complexo na região de molares. E como ele é uma lesão bem encapsulada, a gente consegue remover bem e não é esperado uma recidiva. Agora, um representante da terceira categoria dos tumores odontogênicos, que são os tumores de ectomesênquima odontogênico, ou seja, não tem componente epitelial. O mixoma é mais comum em adultos jovens e mais comum na mandíbula do que na maxila. Radiograficamente, ele tem as margens irregulares, porque ele é uma lesão não encapsulada que se infiltra no osso adjacente. Quando a lesão é menor, ele pode apresentar o aspecto de degraus de escada, que a gente vê aqui nessa radiografia, e quando é maior, pode apresentar o aspecto de bolha de sabão, muito parecido com o ameloblastoma. A recidiva pode chegar a até 25%, justamente por essa característica mais infiltrativa que ele tem. Então, agora que a gente fez essa revisão geral dos tumores odontogênicos, a gente pode voltar para a nossa questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do segmento abaixo na ordem em que aparece. O tananã é um tumor odontogênico de origem tananã. Então, a gente vai ver as alternativas. Tanto o ameloblastoma quanto o fibroma ameloblástico são tumores odontogênicos. O ameloblastoma tem origem epitelial e o fibroma ameloblástico tem origem mista. Então, a gente já consegue eliminar a letra E e a letra A. Continuando, ele tem crescimento tananã e cerca de 80 a 85% dessas lesões ocorrem na mandíbula. Os dois têm crescimento lento, então a gente já pode eliminar as alternativas que falam em crescimento rápido. E aí a gente já tem a resposta certa. Os dois também são mais prevalentes em mandíbula. O fibroma ameloblástico não chega a 80%, né? A gente viu que é um pouquinho mais baixo. Mas difícil a gente saber esses percentuais decorados, nem tem por que a gente saber isso, né? Mas vamos continuar lendo aqui para ver se fecha certinho. O aspecto radiográfico da lesão é frequentemente descrito como bolhas de sabão, certinho. É o aspecto radiográfico clássico do ameloblastoma, né? A outra opção, que seria vidro fosco, é um aspecto radiográfico comum em um outro tipo de lesão, que é a displasia fibrosa, é uma lesão fibroóssea. Então, quando a gente lê vidro fosco, a gente tem que pensar na displasia fibrosa. Às vezes cai em prova de residência, acho que já caiu na prova dissertativa da URGS. Além disso, esse aspecto de vidro fosco pode aparecer em pacientes com hiperparatireoidismo, mas é algo bem menos cobrado. Eu, pelo menos, nunca vi hiperparatireoidismo ser cobrado em prova de residência, mas displasia fibrosa às vezes cai. Então, resposta certa, letra B. Próxima questão, de 2018. Assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre o tratamento cirúrgico dos tumores da região bucomaxilofacial. Então, agora que a gente revisou os tumores, a gente vai revisar o tratamento para esses tumores, depois a gente volta para essa questão. Então, o tratamento cirúrgico dos tumores em maxila e mandíbula vai ser feito através de duas formas, basicamente, ou de uma enucleação com seicuretagem, ou através de uma ressecção. Qual que é a diferença desses dois tipos? Na enucleação, a gente faz a remoção do tumor e a gente tem contato direto com a lesão. É usada para a maioria dos tumores benignos. Já na ressecção, a gente remove esse tumor sem contato direto com a lesão, ou seja, é usado um instrumento
Esse instrumento remove o tecido sadio ao redor do tumor e é removida essa peça inteira. A peça é o tumor com uma margem de tecido sadio. A ressecção, ela também é chamada de ressecção em bloco. Então, pode ser que vocês vejam esse termo por aí, para não se confundir. Eu vi que o Neville usa bastante. Ressecção é o mesmo que ressecção em bloco. E a ressecção pode ser subdividida em alguns tipos, de acordo com a quantidade de material que é removido. Então, a gente tem a ressecção marginal ou segmentar, que envolve a remoção do tumor sem a interrupção da continuidade do osso. Então, nessa imagem, a gente vê aqui que a cortical foi mantida. A gente tem também a ressecção parcial, que envolve a ressecção do tumor com remoção de parte da espessura total do osso. Então, tem uma interrupção da continuidade do osso na mandíbula. Por exemplo, pode ir desde uma pequena interrupção da continuidade até uma hemimandibulectomia, que é a remoção de metade da mandíbula. Depois, a gente tem a ressecção total, que é a ressecção do tumor pela remoção de todo o osso envolvido. Por exemplo, remoção de toda a maxila, uma maxilectomia, ou remoção da mandíbula, mandibulectomia. E por fim, a gente tem a ressecção composta, em que a remoção do tumor se dá junto com a remoção do osso, dos tecidos moles e das cadeias linfáticas adjacentes. Esse é um tipo bem mais invasivo e radical de tratamento e por isso é feito em lesões malignas. Então, nesse slide tem uma tabela do livro do HUP que traz diferentes patologias e o tipo de tratamento para elas. Claro que é uma generalização, né? Cada caso vai depender do paciente, o tamanho da lesão, mas a tabela resume bem as indicações. Essa tabela, ela ajuda muito para a prova da URGS, a gente vai ver as próximas questões aqui da aula. Todas, basicamente, podem ser resolvidas com essa tabela. Então, a gente vê que a maioria das lesões podem ser tratadas com enucleação ou curetagem. Os tumores benignos, as lesões benignas, que são mais invasivas, podem ser tratadas com ressecção marginal ou parcial, vai depender do tamanho dessa lesão, né? E a ressecção composta é indicada para casos de neoplasias malignas. Aqui é uma questão bem básica, acredito que todos saibam, mas eu acho importante a gente revisar, porque às vezes, só sabendo isso, a gente ganha uma questão, que é a nomenclatura das neoplasias. Então, quando uma neoplasia é benigna, é adicionado o sufixo "oma" ao termo que corresponde ao tecido que deu origem àquela neoplasia. Por exemplo, um tumor benigno do tecido ósseo. O radical é ósseo, que vem de osso, e é adicionado o sufixo "oma". Então, a gente tem o osteoma, que é o tumor benigno do tecido ósseo. Outro exemplo, tumor benigno do tecido adiposo, é o lipoma. Aqui nessa imagem, a gente tem um osteoma, que a gente observa radiograficamente. Já quando a neoplasia é maligna, a nomenclatura vai depender da origem dessa neoplasia. Então, se a origem é o tecido epitelial de revestimento, o tumor é chamado de carcinoma. Se a origem é glandular, é chamado de adenocarcinoma. E se tem uma origem mesenquimal, é chamado de sarcoma. Por exemplo, um tumor maligno de tecido ósseo é o osteosarcoma. E aqui a gente tem um exemplo de um osteosarcoma. Um tumor maligno da epiderme, é o carcinoma epidermóide. Lembrando que isso é uma regra geral, né? Como tudo na vida podem ter exceções. Talvez as exceções mais famosas são as neoplasias malignas, que têm o sufixo "oma". Por exemplo, os linfomas, os melanomas, são duas neoplasias malignas que não obedecem essa regra da nomenclatura. Voltando para a questão da URGS de 2018, então, assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre o tratamento cirúrgico dos tumores da região bucomaxilofacial. A ressecção composta é a técnica indicada para o tratamento cirúrgico do ameloblastoma. Falso. Como a gente falou antes, a ressecção composta é um tratamento bem radical, envolve a remoção de vários tecidos adjacentes ao tumor, então ela é indicada para lesões malignas, o que não é o caso do ameloblastoma. Então, aqui a gente já pode eliminar a alternativa B, D e E. Segunda afirmativa, a ressecção composta é a técnica indicada para o tratamento cirúrgico do fibrosarcoma ameloblástico. Então, o fibrosarcoma ameloblástico, como o próprio nome já diz, a questão do fibrosarcoma, ele é um tumor odontogênico maligno.
Ele é uma lesão rara, não é muito cobrado em prova de residência, então tudo bem a gente não lembrar muitas informações dele, mas só pela nomenclatura a gente vê que é uma lesão maligna, então o tratamento tem que ser mais radical. Então a ressecção composta pode ser indicada nesse caso. Verdadeiro. Terceira afirmativa, a enucleação ou curetagem é a técnica indicada para o tratamento cirúrgico do fibrodontoma ameloblástico. Sim, o fibrodontoma ameloblástico é uma lesão mais circunscrita, não é muito invasivo, então a enucleação com curetagem é adequada nesse caso. E a última afirmativa, a ressecção parcial é a técnica indicada para o tratamento cirúrgico do osteosarcoma. Não. O osteosarcoma, como o nome já diz, é um tumor maligno no tecido ósseo, então o tratamento precisa ser mais radical, precisaria ser uma ressecção composta. Então, essa aqui é a afirmativa falsa. Letra correta, letra A. Próxima questão da prova de 2017, assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre o diagnóstico e tratamento cirúrgico de patologias do complexo bucomaxilofacial. Uma questão bem parecida com a anterior. Primeira afirmativa, o cisto dentígero pode ser tratado por marsupialização. Sim, verdadeiro. O cisto dentígero, ele pode alcançar tamanhos bem grandes, né? E a enucleação, não seria indicada como primeira abordagem, então pode ser feita uma marsupialização. Verdadeiro. Aqui a gente já pode eliminar a C e a D. Segunda afirmativa, o tumor odontogênico adenomatoide deve ser tratado por ressecção parcial. Falso. O tumor odontogênico adenomatoide, ele é bem circunscrito, encapsulado, então ele pode ser tratado por enucleação, não tem necessidade de fazer uma ressecção. Aqui é falso. A gente já consegue eliminar a letra B. Terceira afirmativa, o ameloblastoma deve ser tratado por curetagem. Falso. O ameloblastoma é um tumor infiltrativo, ele pode alcançar tamanho bem grande, grandes dimensões. Então, o tratamento mais adequado, em geral, é a ressecção marginal ou parcial. Então, aqui a gente já define a questão, né, letra I, mas vamos ver a última. O osteosarcoma deve ser tratado por ressecção composta. Sim, verdadeiro, é uma lesão maligna, então precisa ser feito um tratamento mais radical. Próxima questão de 2019, assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre o tratamento cirúrgico de patologias do complexo bucomaxilofacial. Bem parecida também com as duas anteriores. O ceratocisto pode ser tratado por enucleação seguida de curetagem. Sim, verdadeiro. O ceratocisto é um cisto com uma cápsula bem fina e friável, né? Com alta chance de recidiva. Então, a curetagem é recomendada com o objetivo de diminuir o risco de recidiva. Primeira, verdadeiro. A gente pode eliminar a A e a C. Segundo afirmativo, o ameloblastoma deve ser tratado por ressecção composta. Falso. Como a gente já falou, a ressecção composta é indicada para lesões malignas, que não é o caso do ameloblastoma. Terceira afirmativa, o cisto dentígero pode ser tratado por marsupialização. Sim, verdadeiro. O cisto dentígero, como a gente já falou, ele pode alcançar grandes dimensões, então, às vezes é necessário fazer primeiro o procedimento, uma marsupialização, depois fazer uma enucleação. E a quarta afirmativa, o odontoma deve ser tratado por ressecção marginal. Falso. O odontoma é uma lesão bem circunscrita, tem uma recidiva bem baixa, não tem necessidade de fazer uma ressecção. Uma enucleação com curetagem é suficiente. Então, alternativa correta, letra D. Última questão da nossa aula, é da prova do ano passado. Então, o enunciado diz: é um distúrbio raro herdado como um traço dominante autossômico, é considerado parte de um espectro de doenças caracterizadas por polipose coloretal familiar. A presença de osteomas múltiplos dos ossos faciais é um marcador importante da síndrome. A maioria dos pacientes apresenta também um ou vários cistos epidermoides da pele.
Odontomas múltiplos, dentes supranumerários e dentes impactados também são vistos em pacientes com essa síndrome. Essa síndrome é conhecida como, e aqui ele nos dá a alternativa, então a gente vai aproveitar para dar uma revisada nessas síndromes. Mas a letra A, que é a síndrome de Gorlin-Goltz, a gente já viu, é uma síndrome associada à presença de ceratocisto. Então a gente já pode eliminar essa alternativa, porque o enunciado não fala em nenhum momento sobre ceratocisto. Começando pela síndrome de Ehlers-Danlos, é um grupo de desordens do tecido conjuntivo. O paciente com essa síndrome vai ter uma produção anormal de colágeno. A síndrome tem 7 categorias diferentes, de acordo com as alterações que o paciente apresenta. Então, a pessoa com a síndrome vai ter hipermobilidade das articulações, então fica mais propensa a episódios de luxação da TM. Ela tem uma facilidade para se machucar e maior elasticidade da pele. Inclusive, alguns pacientes com a síndrome conseguem tocar o nariz com a língua, que é o que a gente vê nessa imagem, que é algo bem incomum para a população em geral. E o prognóstico vai depender da categoria. Por exemplo, o tipo vascular tem riscos de óbito até, mas tem tipos mais leves que são compatíveis com um tempo de vida normal. Depois a gente tem a síndrome de Gardner. O paciente com essa síndrome vai apresentar pólipos intestinais, anormalidades ósseas na pele e nos tecidos moles. Nas manifestações orais, a gente observa osteomas, odontomas, dentes supranumerários e dentes impactados. E os pacientes devem ser monitorados e acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Os pólipos intestinais que esses pacientes apresentam têm um risco de transformação maligna, então eles precisam desse acompanhamento para reduzir o risco de óbito. Depois a gente tem a síndrome de Peutz-Jeghers. O paciente vai apresentar sardas nas mãos, pele peribucal e mucosa bucal, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Além disso, ele apresenta polipose intestinal e predisposição ao câncer, e esses pacientes também precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Depois a gente tem a síndrome de Reiter, que também é chamada de artrite reativa. Ela tem uma tríade clássica de sinais que são a uretrite não gonocócica, artrite e conjuntivite. As lesões bucais são as pápulas eritematosas na mucosa oral, e o paciente também pode apresentar língua geográfica. E essa síndrome pode ter resolução espontânea ou cronificar. E o paciente, nesse momento, no caso de cronificação da síndrome, pode ter momentos de piora ou melhora dos sintomas. Então, voltando para a nossa questão sobre síndromes da URGS do ano passado, a gente já tinha eliminado a de Gordon-Goltz. Agora a gente lê o enunciado de novo. É um distúrbio raro, herdado como um traço dominante autossômico, é considerado parte de um espectro de doenças caracterizadas por polipose coloretal familiar. A presença de osteomas múltiplos nos ossos faciais é um marcador importante da síndrome. A maioria dos pacientes apresenta também um ou vários cistos epidermoides da pele. Odontomas múltiplos, dentes supranumerários e dentes impactados também são vistos em pacientes com essa síndrome. Então, é o que a gente viu da síndrome de Gardner, né? Ela é caracterizada por esses pólipos intestinais e as manifestações bucais são principalmente os odontomas múltiplos. Então, esses foram os livros que eu usei para fazer essa aula e também para estudar para a prova da URGS quando eu estava estudando para residência. Esse livro aqui, para a prova da URGS, é obrigatório. Neville, Patologia, clássico, né? E o livro do Rupp, gosto muito também. Esse artigo eu usei para a questão do uso da brocatrefina. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Desejo a todos boa prova. Qualquer dúvida podem mandar aqui embaixo nos comentários, no grupo do WhatsApp, no Instagram, enfim, fiquem à vontade. Abraço.